Meus irmãos amados, nossas Bíblias, no livro dos Salmos 133. Nossas Bíblias, livro dos Salmos 133. Diz assim a palavra do Senhor. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali concede a bênção. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Palavras do Senhor. Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Tem chegado a hora da partilha da tua palavra. Importa que eu diminua e me cresça o Senhor. Que essa palavra possa encontrar lugar em cada coração. Fala para o teu povo. Nos corrija, acerta o nosso passo e dá ao Deus que, através da nossa vida, o teu nome seja glorificado. Oramos e pedimos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos amados, nós estamos na semana de unidade para os cristãos. Na segunda-feira, o irmão Walter Feijó falou sobre a paternidade e o cuidado de um Deus que governa o universo. Na terça-feira, irmã Argentina Pinto falou sobre a encarnação do Filho. Na quarta-feira, irmão Delcio Caiaia falou sobre o Espírito Santo, fonte de paz e de alegria. E hoje queremos falar sobre a igreja, comunidade de fiéis. Quando eu leio o Salmos 133, salta-me à vista, primeiro porque é um salmo de romagem atribuído a Davi, que funcionava como uma espécie de cancioneiro do peregrino. Os irmãos hão de ver nas Escrituras alguns salmos assim, em que eles recitavam enquanto saíam de suas casas para ir adorar até Jerusalém, o Monte Sião. E é interessante, irmãos queridos, que sabe-se que o povo sai de vários pontos, 3 vezes ao ano, para ir
ao santuário em Jerusalém para oferecer sacrifícios e cantavam os salmos durante a peregrinação a Jerusalém, para encorajar e para que Deus os guardasse ao longo da viagem. E é interessante, quando nós fazemos uma viagem, aqueles irmãos que já foram em entroncamento, é interessante, né? 1 hora e poucos minutos, a gente vai conversando, mas vai orando também. Para no caminho, lê um salmo, vê aí aquele espaço verde, glorifica o Senhor pela natureza maravilhosa que Ele nos concedeu. Então é isso aqui que nós vemos, mais ou menos, esse cenário aqui. E este salmo fala exatamente sobre unidade. A unidade do povo de Deus, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Esse salmo é muito interessante, porque está a falar mesmo que os irmãos devem viver unidos. E eu acho ainda mais, porque eu já disse à igreja, que a palavra hebraica para irmão dá ideia de cerca, dá ideia de proteção, cerca protetora. Então, quando eu te chamo de irmão, eu estou a dizer que eu te protejo, à medida em que você também me protege. Ou seja, se somos irmãos, nós estamos descansados um com o outro. Que ideia maravilhosa do salmo. Então, nós estamos falando de unidade. Aqui disse que este salmo foi escrito por Davi quando o rei assumiu o reinado sobre todo Israel. E precisamos voltar então um pouco na história. O contexto diz que o povo entra na terra prometida sob a liderança de Josué. Daí surgem os juízes e houve aí um desentendimento, aí pedem um rei e Deus, ou o povo, né, vai pedir um rei, e aí é eleito quem? Saul. Saul foi um péssimo rei. Então, após a sua morte, Judá elege Davi como rei, e as 11 tribos elegem Isbosete, da linhagem de Saul, como rei. Então há aqui, irmãos amados, uma luta sangrenta entre eles. Há aqui um banho de sangue, muitas mortes, até que Davi consegue então reunir, ele vence com a tribo de Judá e é recebido como rei de todo Israel. É neste contexto que temos reunido todas as tribos sob sua liderança, que Davi escreve então: oh, quão bom e suave ou agradável é viverem unidos os irmãos. Ou seja, houve aqui um banho de sangue, ou seja, houve uma batalha escarniçada, mas no final de tudo, a unidade entre os irmãos falou mais alto. Agora podemos cantar: oh, quão bom e agradável é viver unidos. Irmãos, a palavra bom, ela é autoexplicativa. O que é bom para vocês, irmãos amados? O que é bom? Bom é bom. Olha, é autoexplicativa. Bom é bom. É, não é? É algo bom. Está aqui. É bom que os irmãos vivam em união. E a palavra agradável é algo que nos dá o quê? Nos dá prazer. Se eu perguntar aqui, o que vos dá prazer? Assim? Aquela comida que tem um ponto certo. Não é assim? Uma coisa agradável. Que a gente termina um prato e quer repetir. Porque é de fato algo agradável.
Então é algo que dá prazer. Então eles tinham prazer em estar juntos. Eu acho interessante. O salmo é interessante. Para Davi dizer assim, oh, quão bom e agradável é viverem unidos irmãos, é porque havia de fato uma alegria, era bom, parece que alguma coisa que era algo já expectável lá atrás eles precisavam daquele momento, enfim conseguiram, agora enfim estamos juntos. E essa é a impressão que eu tenho quando eu olho para Samaria. Engraçado que estávamos todos dispersos. Bem dispersos. Até a altura que o Senhor falou, chega de dispersão. Chega de diáspora. Vamos agora unir o povo. Está aqui. Havia prazer nessa unidade entre eles. A segunda figura é a figura do olho da barba de Arão. Aqui, o olho era feito sob receita de Deus. Era Deus que dava a receita para se fazer esse olho, que era o olho que dá unção dos sacerdotes, dos reis. Era Deus que dava exatamente essa receita. E era combinado com 4 especiarias, bastante fragrantes, perfumado, caro e raro. Aqui comigo. Deus é que dá, olha, o óleo que você vai usar, que vai ser derramado na cabeça de Arão, esse óleo deve ter aqui esta e esta combinação. Era perfumadíssimo, era algo gostoso. Os irmãos aqui que usam perfume, os irmãos, tem perfumes gostosos. Você passa aqui e fala, uau, quem será? Eu não é, porque dá uma coisa assim agradável de sentir. E era assim que era exatamente esse olho era perfumadíssimo, era gostoso. E com isso, então, era um olho caro. E aqui entre nós, perfumes gostosos são caros. E é isso que nós estamos a ver aqui. Então, quer dizer que a unidade entre os irmãos é o quê? É caro, gostoso e agradável. Os irmãos são inteligentes demais. Então, quando não há unidade, onde devia haver unidade, o perfume não é mais perfume. Olha a minha posição aqui. Nem vou falar nada. O movimento diz tudo. É ou não é? Em festa, o movimento. O ambiente. Está aqui. Vejam lá. Então a unidade do povo de Deus é o quê? É algo caro. Se é caro, aqui entra tudo que você compra que custa um alto preço, o que você faz? Preserva. Preserva. Ei, tem que preservar os relacionamentos. Por que a gente tem que preservar os relacionamentos? Porque é caro. Amigo, está difícil, meus irmãos. E eu vou dizendo às vezes, na nossa cidade, não estamos mais abertos para amigos novos. Por isso vocês têm que manter os que temos. Devem ser mantidos. O que mais? Vejam lá. O que eu encontro aqui? Uma outra figura. Vou ainda introduzir o salmo. Vejam lá. A terceira figura é o Monte Hermon. Está lá no texto. O Monte Hermon, ele ficava a norte de Jerusalém. É a atual Síria. Havia lagos à volta e o sol batia e a água evaporava, formando uma espécie de orvalho, névoas grossas e ricas, e subiu o pico do Monte Hermon. E o orvalho produzido era levado pelo vento ao Monte Sião. Aqui acontece algo maravilhoso. É mesmo milagre. Ou seja, batia o sol primeiro, e o vento formava uma névoa,
e aquilo subia com o vento e era transportado até ao Monte Sião no sul. E não cortava a corrente. Ou seja, essa névoa ligava os dois montes, um no norte e o outro. Irmãos, se nós não entendermos isso, não vamos entender mais. É unidade isso aqui. É unidade. Veja lá. O orvalho teve a capacidade de unir dois montes. Unidade é uma marca do povo de Deus. Então aqui, irmãos amados, uma pessoa decide-se por uma igreja, via de regra, pela acolhida que lhe é dada. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não faz amizades. Quem te trouxe para a igreja? Aí alguém vai falar, foi Cristo. Claro, se for assim, Cristo trouxe todo mundo. Você lembra da primeira experiência que teve quando chegou numa igreja? Como é que você foi recebido? A simpatia das pessoas, o afeto, o carinho. Inclusive, ontem fomos a uma igreja e sentimos-nos em casa, pela maneira como fomos acolhidos. E é exatamente assim que nós fazemos aqui em Samaria, para que as pessoas se sintam bem no nosso meio. Então, o cristianismo é sobretudo relacionamento. A amizade é uma ponte para o evangelismo. E eu encontrei aqui uma estatística que diz que 75% das pessoas que estão na igreja foram trazidas por amigos. Nós, então, que moramos nos bairros, não é assim? Éramos amigos que levavam na igreja. Está vendo? Nem todo crescimento é saudável e nem todo relacionamento é aprovado por Deus. Porém, a unidade é marca do povo de Deus. Então a igreja é a família de quem? De Deus. Agora, aqui umas considerações importantes de dizer aqui que a igreja não é um clube onde cada um paga uma mensalidade e vive isoladamente. A igreja não é um abrigo de salvos, onde cada um busca os seus próprios interesses, porque há também esses. A igreja não é uma prestadora de serviços, onde só procura para atender as minhas necessidades. Eu só procuro, no caso. A igreja não é um supermercado, onde eu vou procurar aquilo que eu gosto. Tem gente na igreja que vem, não, eu vou lá buscar o que eu gosto. E quando encontra o que não gosta, não quer ficar. A igreja não é uma casa de shows, onde eu sou apenas um espectador. Tem gente saindo de casa, não, eu vou assistir culto. Pior que vem mesmo. Assiste e vai. Agora, os que prestam culto, está um deles. Os que prestam cultos. É isso aqui que nós estamos vendo. A igreja não é uma sala de obstetrícia, onde o pastor age como médico obstetra, mas onde os crentes desempenham o seu ministério. A igreja é uma família, onde temos o mesmo pai, o mesmo irmão mais velho, e somos todos irmãos. Irmãos, se as pessoas soubessem o verdadeiro significado da palavra irmãos ou irmão, não haveria desavença na igreja. Eu não me daria o trabalho de criar situações para deixar o meu irmão constrangido. É isso que estamos vendo aqui. Nós não conhecemos o valor da palavra irmão. Por isso é que nós nos machucamos com facilidade.
valorizo, eu falo de boca para fora. Então aqui vemos a importância de relacionamentos saudáveis para o crescimento da igreja. Se não haver uma boa relação entre as pessoas da igreja, a igreja não cresce. E nós não queremos uma igreja inflamada. Nós queremos uma igreja que cresce. Porque inflamação é um defeito. Mas crescimento é ordem natural da coisa. Então, o verso 1 diz que faz-nos saber que a união entre os irmãos é bela aos olhos de Deus. Deus gosta de ver seus unidos. Por isso que aquele que cria a contenda entre os irmãos, Deus abomina. Deus o detesta. Veja lá, uma casa dividida não prevalece. Por isso tem casamentos arrebentados, tem famílias arrebentadas, porque eles estão divididos. Quando os pais colocam os filhos um contra o outro, quando o pai quer provar que ele é melhor que a mãe, quando a mãe quer provar que ela é melhor que o pai para os filhos, eles estão confundindo a família e dividindo, rachando a própria família. Então a família acaba. A desunião dos crentes é um jeito de imaturidade e carnalidade. Quando você divide os irmãos na igreja, você é imaturo. Ai, tanta gente imatura na igreja. Tanta gente infantil na igreja. Tanta gente criança na igreja. Esses dias alguém me ligou a contar uma cena da igreja. Eu falei, não se preocupe, tudo infantilidade. Ah, eu não vou me pôr nisso não, desculpa. Criancice não. Aqui é imaturidade, é carnalidade. Quando os crentes são unidos, a igreja passa a contar com a simpatia dos de fora. Ou seja, os de fora conseguem perceber que lá estão bem, porque eles são unidos. Alguém disse que a igreja é o pior exército do mundo, porque ela atira, dispara, metralha os próprios irmãos, os próprios soldados. Eu disse aqui na passagem, no primeiro sermão do ano, nós temos vitórias nas nossas vidas que eu acho que você deve ter orado, eu orei, aquele orou. Podemos muito bem, nós temos que nos esconder, porque se eu estou bem, você fica mal. Hoje temos que ouvir os coaches, os não sei o que falando, que olha, comprou casa, não fala, comprou um carro, não fala, ganhou na loteria, não fala. Por que não fala? Não faz sentido, gente, não faz sentido. Não fala por quê? Porque o nosso coração é mau. Quando eles dizem, quando esses coaches dizem, não fala, não bate nas vitórias, ele está dizendo que o nosso coração é mau. Porque em vez de você ficar feliz com a notícia que eu estou a dar, você fica rangendo os dentes. Você inveja, fala mal, tripudia, insulta, arrasa. É isso, não faz sentido. A união entre os irmãos é terapêutica, a união entre os crentes é como o olho aqui é símbolo do Espírito, ele produz cura, alívio. Quantas vezes? Por que quando vocês estão aflitos com o pastor? Não. Por quê? Porque vocês sabem que vocês podem contar com o vosso pastor, eu vou lá. Eu vou lá. Quando vocês me chamam, então eu vou lá. Por que vocês me telefonam? Porque eu sou o vosso pastor. Se eu não vos desse confiança, não ia lá. Então, como nós estamos ligados e vocês me chamam, eu vou lá.
que valorizar a relação dentro da igreja. Porque se você me faz mal agora, por mais amor que eu tenho no meu coração, eu vou ficar ressabiado com você. Quando você me precisar, eu vou pensar 2 vezes se eu posso ir lá te socorrer ou não. Então não traz mais cura, traz doença, a desunião. Diga aí para o outro, seja uma cura para o outro. E não uma ferida. Olha aqui, traz alívio. O óleo era usado como cosmético, remédio e unção espiritual. A igreja de Corinto estava doente porque não havia comunhão entre os crentes. A desunião devido à igreja adoece o povo de Deus, adoece a casa do Senhor. Onde a união, a cura, meus irmãos. A união entre os irmãos é restauradora. A união é como orvalho. O orvalho aqui é símbolo da presença restauradora de Deus. O orvalho é discreto. Ele cai sem alarde, sem trovões e relâmpagos. O orvalho vem à noite e depois do calor, nas horas mais escuras, o orvalho traz frescor. Ele é discreto. E é engraçado, nós estamos aqui, mas a gente está fazendo alarido. Os irmãos aqui, tem aqui, os irmãos se confiam. Quando uma está aflita, uma ligação, vai correr. É isso aqui. Eu sei que vocês se apoiam. E muitas vezes eu nem me apercebo. Que bênção. Mas pelo menos a unidade entre vocês está funcionando. Um ajuda o outro. Outro ajuda o outro, e todo mundo sai ganhando. É sim, o orvalho é constante e abundante. A amizade verdadeira não discreta, constante, restauradora. Não pode falhar a amizade entre nós. Não pode falhar essa relação amistosa que há entre nós. Eu gosto de pensar na família de Jó. A Bíblia diz que os filhos dele... Por que todos morreram no mesmo dia? Porque estavam numa festa na casa dos irmãos. Era a cultura entre eles. Tem irmãos que não pisam os pés na casa do irmão. E jurou. Só se eu não me chamo fulano, na tua casa eu nunca piso lá meus pés. Para pisar com essa mágoa, tu não precisa pisar nem nunca mais. Quem perde? A família fica desestruturada. Com essa mágoa toda, essa raiva toda, não vi mesmo. Mas melhor seria que a relação entre os irmãos, e assim, fosse como a família de Jó. E a responsabilidade da amizade entre os filhos é dos pais. Mas quando uma mãe fala mal de um filho para outro filho, o que ela está plantando no coração desses filhos? O que ela colocou no coração dessa criança, desse jovem? Quando um pai, de forma inadvertida, fala mal da mãe para os seus filhos, o que ele está semeando no coração desses meninos. Lá em casa, aqueles meninos já sabem. Ninguém levanta a voz para minha mulher. Eu defendo. Ninguém desobedece a minha mulher, eu vou lá. Porque a mãe às vezes fala, não vai logo na primeira, né? Fica mangando ainda. E aí chega naquela voz assim, eu não vou repetir, a ordem foi dada. Aí, ainda bem que tem comando lá em casa. Precisamos pôr ordem na casa. E não criar dissensão entre os filhos, entre o
Vejam vocês, irmãos amados. Vejam lá. A união entre os irmãos é abençoada. Versículo 3. O crescimento numérico da vida de Deus ali. Veja, o crescimento espiritual, a bênção de Deus. Onde há união, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. O relacionamento é a base da evangelização eficaz. Onde há união, a presença do Eterno. Depois começam a ver, mas por que aquela igreja não cresce? Vai crescer como? Se há contenda entre eles? Amor fingido? Como é que cresce? Vejam vocês, irmãos queridos, vejam lá. O relacionamento de comunhão e ajuda mútua na igreja de Jerusalém deu a ela um estupendo crescimento. Não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. O que está impedindo? A igreja, a gente reclama de todos, né? Do que disse, do que não disse, do que fez, do que não, até do olhar. Tem gente aí que quando olha, parece que vai rachar a testa do outro. Fazer um olhar assim, que você fica até constrangido, né? Até isso. A gente vive desconfiado na igreja. É incrível. Uma igreja terapêutica trata com sensibilidade os que tropeçam. O apóstolo Paulo ordena em Gálatas 6:1: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. A palavra usada aqui pelo apóstolo procede na medicina, foi usada do grego clássico para reparar um osso quebrado. Corrigir com brandura. É uma palavra que vem na medicina. Corrigir um osso quebrado. Quando nós quebramos o braço, o que acontece? Gesso. Para fazer o quê? Para corrigir a falha, o impacto da lesão. É o que Paulo está a dizer. Quando os outros falham, o que nós fazemos? redessociais.com.br. E não espalha para orar, espalha para comentar mesmo, para desagradar mesmo. É isso que estamos vendo aqui. Olha, precisamos lidar com tato e sensibilidade com as pessoas que caem. Devemos ser intransigentes com o pecado, mas cheios de ternura com aqueles irmãos que são surpreendidos por ele. Porque, irmãos, todos nós aqui temos pés de barro. Se Deus desse a possibilidade de ter uma máquina de inspecionar corações aqui, a máquina ia estragar, você sabia? A máquina ia estragar. Porque João Calvino disse que a nossa máquina, nosso coração é uma máquina de produzir ídolos, produzir pecado. Então toma cuidado como você trata com o pecado dos outros. Não desejo que chegue a sua vez, mas a vida, infelizmente, às vezes é assim. Te ensina da maneira mais cruel. Não podemos esmagar aqueles que já estão quebrados, nem ferir ainda mais aqueles que já estão machucados pela quebra. Imagina esse fuzuê que há aí ultimamente. Parece que hoje existem detetives de vidas alheias. Eu tenho prazer em expor a vida dos outros nas redes sociais. E é interessante, porque quando eu tomo essa posição, na verdade, eu estou querendo dizer assim, para que ninguém saiba do que eu faço, eu vou colocar o que os outros
fase. É tão simples quanto isso. Mas temos que tratar com brandura. O coração, ou seja, a correção ao faltoso, precisa ser com espírito de brandura e não com truculência. A disciplina visa a restauração do caído e não a sua destruição. O que nós fazemos não é disciplina. A gente quer destruir a pessoa. Ela já está tocada com a circunstância, ainda tem que lidar com amigos hipócritas, fingidos, que nessa hora tiram as garras para fora. É o que Paulo está corrigindo aqui. Veja lá. Segundo elemento que eu vejo aqui nesse salmo, identificar os problemas que afetam os relacionamentos e impedem o crescimento da igreja. Eu encontrei aqui alguns que eu quero trazer aqui aos irmãos. Primeiro, a necessidade de romper a solidão e o isolamento da vida moderna. O homem é apenas um número, sem nome, sem cara. A igreja é a comunidade da solidariedade. Eu posso contar com você e você pode contar comigo. Mas isso aqui a gente fala só de boca para fora, porque na hora do vamos ver, começa a levantar acampamento. A necessidade do tratamento pessoal. As pessoas devem ser tratadas pelo nome. Pelo nome. E uma coisa que eu tive que desenvolver é fixar o nome, o rosto das pessoas que eu pastorei. Pela voz, a gente sente quem está chegando. É isso aqui. E nós aqui, o que é que a gente faz? Irmã quem? Irmã quem? Irmã quem é quem? Aprenda o nome das pessoas. É feio, até dar indicação, não consegue. Não, é irmã quem? Mas quem? A quem, né, irmã? A quem? Mas a quem é quem? Diga aí, trata as pessoas pelo nome. Elas gostam. Eu acho interessante aquela pessoa que vai me ligar e às vezes já tem o número dele, ela não sabe o que eu tenho, e eu chamo ela pelo nome. Pois eu tenho meu nome, era? Chama pelo nome. O nome é a nossa identidade. O nome é quem diz quem nós somos. É o nome. O que mais? Vamos lá mais um pouquinho. A necessidade de ser sensível às pessoas, ou seja, precisamos começar onde as pessoas estão. Outra, a necessidade de nos envolvermos com as pessoas. Neemias fez perguntas, Neemias envolveu-se, Neemias mudou a sua agenda. Nós às vezes estamos aqui na igreja, nem sabemos quem entrou uma pessoa. Nós aqui da Samaria, durante um tempo, já sabemos quem era quem, mas a igreja cresceu de tal forma que hoje eu tenho de perguntar: você veio de onde? Tudo bem, já nos conhecemos. Como é o seu nome? Encaminha para o organismo para ver se a pessoa toma conta. Nós temos que fazer, mas não é o trabalho do pastor ou do evangelista, é o trabalho de todos. Vem cá, eu nunca te vi aqui. Quem é você? De onde você veio? Nós temos que falar com as pessoas. Mas deusachados.com não lhes dão confiança. Mas então, estás a fazer o que aqui? Se não estás a confiança das pessoas. Fazer o que aqui? Se não está nos dando, nos passos já lá fora, se passamos já assim, não sou José Pato, eu faço daqui. Mas aqui não, aqui mesmo temos que se dar confiança. Esses dias alguém falou algo muito interessante, quando falou: mas pastor, como é que a gente lida com gente que, como é que consegue lidar com gente que,
Um fala bem, um fala mal, um agita, um fala. Ele disse, eu sou pastor de todos, dos bons e dos maus. Porque ele vai cobrar a alma daquela pessoa, o Senhor. Se eu fosse pastorear as pessoas porque elas dizem e pensam sobre mim, a lista ia reduzir muito. Mas eu tenho que pastorear. Em obediência a esse Deus, os bons e os maus. Se Jesus pastoreou as vidas, quem sou eu? Por isso é que caminha junto. Os que gostam e os que não gostam. E a igreja vai receber. Porque quem no final vai fazer a separação entre o trigo e o joio é o próprio dono da vinha. É o dono da obra. Ele conhece quem são os seus verdadeiramente. Veja lá. Tem mais aqui, olha aqui. A necessidade de sermos afetuosos nos relacionamentos. Paulo chora e beija os presbíteros de Éfeso. Por isso, quando a gente diz assim, pega aí, sai do seu lugar, abraça pelo menos 2 pessoas ou mais. É isso aqui. Não podemos estar distantes, chamando o outro de irmão. É o que Paulo está ensinando aqui para nós. Temos que estar lá, temos que ser afetuosos. Tem gente que não sabe falar, é áspero. Há também os mimosos. Mas há também os brutos. Não sabem falar. E às vezes o outro já está sensível, nem tanto do que você falou, de onde ele já veio. E o que você falou no momento errado só foi a cereja no topo do bolo. Fale bem com os outros. Seja afetuoso, sensível. Veja lá. A necessidade de acolhermos uns aos outros como Deus em Cristo nos acolheu. Jesus tocou o leproso e disse, fica limpo. Jesus abraçou as crianças, comeu com os pecadores, entrou na casa de Zaqueu. Para Jesus as pessoas são mais importantes do que os rituais. É isso. A necessidade de entendermos que somos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. E aqui, amor, Filadélfia, no grego. Filadélfia, não é? Nenhuma família, ou numa família as pessoas são diferentes, mas formam uma só família. As pessoas não vivem competindo. É inimaginável pensar que o irmão cobiça a mulher do outro. Mas tira foto na mulher do outro. Não sei porque isso toda hora nos sermões está vendo essa palavra. Está acontecendo alguma coisa? É o quê? Porque Deus está muito com esse negócio aqui. É inimaginável pensar que um irmão fica de olho na mulher do outro. Irmão, aqui. É inimaginável pensar, irmãos, que um irmão se entristece com a vitória do outro. Irmãos, amar uns aos outros com amor de irmãos de sangue é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas nós. E eu disse aqui da outra vez, os irmãos, esses meninos aqui, o William, uma vez, vieram dizer aqui os seus diplomas, e o meu coração se encheu de alegria. É uma bênção, dizendo, eu tive a graça de pastorear um jovem engenheiro informático. Em vez de endurecer o coração, tem que gerar o quê? Alegria. Alegria. Vamos fechar. Terceiro, propostas então para cultivarmos relacionamentos que promovam o crescimento da igreja. Primeiro, precisamos ser uma igreja de apoio às pessoas. Barnabé investiu em Paulo e em João Marcos. Paulo investiu em Timóteo. Elias investiu em quem? Eliseu. Moisés investiu em quem?
Josué, e em quem você está investindo? Quem? Discipule alguém este ano. Treine alguém. Seja mentor de alguém. Decida caminhar com alguém esse ano para orientar, para catapultar, para aconselhar, para influenciar, para promover. Temos que investir. Envie cartas, mande um cartão, use seu telefone, mande flores, mande chocolate, mas invista em alguém. Invista em alguém. Veja lá. Precisamos ser uma igreja de comunhão e ajuda mútua. O amor honra o outro. Quem ama, dá. E é engraçado que nos relacionamentos é assim, né? Você tem o mão de vaca, tem a própria vaca, o muquirana, o canguinha, pão duro. Onde é que você se enquadra? Ah, não, pastor, eu sou daquele grupo que gosta de abençoar a vida de alguém. Nós temos que ser abençoadores, meus irmãos. Tem gente que ama receber, mas gente, na hora de largar, a vida é assim. Você recebe hoje, vai receber, vai dar hoje e pode receber amanhã. O bem que você faz, muitas vezes você tem de volta. É isso que faz a igreja crescer. Veja lá. Precisamos ser uma igreja de perdão e cura. Onde há perdão, as pessoas vivem mais. Onde não há perdão, as pessoas adoecem. Já lidou com alguém que tem raiva? Está sempre assim. Tem gente que não tem alegria. Tem gente que não tem alegria na alma. Tem gente, você só passou o pé dela, você, meu Deus. Sabe que, e em contrapartida, há pessoas, não sei, mas eu tive a graça de conhecer pessoas assim, amáveis, no primeiro contato. Tem assim uma aura, né? Uma aura boa. São pessoas leves. São assim, simples, são pessoas. Dá para estar. Mas cá entre nós. Há pessoas. A presença incomoda. Sabe aquela pessoa que quando chega, vocês já chegam. Você não tem prazer em estar com elas. Tem na igreja, infelizmente, veja lá. Veja lá. Tem de haver perdão entre as pessoas. Quando eu digo eu te perdoo, eu não te dou razão, eu dou razão a Deus que mandou perdoar 70 vezes 7, 490 vezes, não é uma questão de matemática, é plenitude, eu devo perdoar. Quando Pedro chega a Jesus, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Ele dá já a matemática dele, até 7 vezes. Porque lá nessa cultura, o limite de travessura que alguém fizesse contra alguém era só até 3 vezes. Eu só tenho que perdoar até 3 vezes. Então ele sobe para 7, achando que não, tu já subi 7, então tu a bombar. Cristo decepciona Pedro. Pedrinho. 7? Não. 70 vezes 7. E Pedro embasbacado. E lá, assim, perdido. É 70 vezes 7. Dia. Quer dizer, você não tem a opção de viver sem perdão. É isso que Cristo está ensinando. Então pare de ranger os dentes. A mágoa adoece. Alguém disse que a palavra mágoa ela vem da combinação de 2 palavras, má água. Vem de água, aqui, desculpem a palavra, suja, água podre, água estragada. E a psicologia pegou e disse assim, olha, então mágoas são um conjunto de emoções que apodrecem o nosso ser, a nossa existência. Tem gente apodrecendo por causa da mágoa. Está apodrecendo.
Vamos falar, vamos embora. Precisamos ser uma igreja aberta aos que chegam. A igreja não pode ser formada de panelinhas, de grupos fechados. Bando na igreja. Grupo na igreja. A irmã fulana é chefe daquele grupo. Que grupo? O dia que eu estiver com um grupo, eu vou chegar lá, vou jogar um balde de tapas. Desmancha esse grupo aí. Grupo na igreja. Por amor de Deus. Em nome de Jesus, quebrem todas as panelinhas nessa igreja. Tem que quebrar as panelas, não pode ter grupo. Nós somos o único grupo, os samaritanos, parcela da igreja de Cristo. Agora, toda a panela, todo o chefe aqui do bando aqui, é desfazer já os grupos em nome de Jesus. Fazer grupos fechados. Umas são best. As outras são cruz. Porque assim, a gente fala, aquela é minha besta, mas aquela lá é minha cruz. Está repreendido em nome de Jesus. Falei. Vamos lá. Precisamos ser uma igreja sensível aos visitantes. Uma igreja simpática ao visitante, uma igreja voltada ao visitante. E aqui, quero concluir deixando aqui então os 10 mandamentos do relacionamento humano. Primeiro, fale com o visitante, esteja antenado no culto e depois dele para acolher o visitante. Aqui temos agora uma comissão do acolhimento, tem que saber quem chegou. Cara novo, vai cumprimentar, dá um abraço, seja bem-vindo, encaminha para o evangelismo para acompanhar. É isso aqui, sorria com as pessoas. Olha aqui, são necessários 72 músculos para franzir o rosto. Talvez essa cara de mar que você faz aí. Você movimenta 72 músculos. Agora, para sorrir, você movimenta apenas 14. Até para fazer cara feia é trabalho. É obra, como dizem outros. Diga aí para o irmão, tem que sorrir. Para ter saúde. Mencione o nome das pessoas, já falei aqui. Seja cortês e cooperador. Quer ter amigos? Seja amigo. Comece a querer ser amiga, mas você fala mal do outro. Conspira contra o outro. Deseja que o outro se exploda. O outro está doente, nem uma ligação, uma mensagem. E quando chega aqui, oh, nunca mais te vi. E que satisfação. Você ligou para o outro e nunca mais lhe viste. Você cobra a visita, mas você visita os outros. Cobra a ligação, você liga para os outros. Nem uma mensagem, você mandou mensagem para o outro. É isso que estamos vivendo aqui. Nós gostamos muito daquela oração, venha a nós o vosso reino. Paramos aí. Se você quer receber, tem que aprender a dar também. Seja amigo. Tenha um interesse genuíno pelas pessoas. Não siga só a caravana, porque vai tirar algum proveito. Tenha boas intenções com o outro. Tem gente que se aproxima de nós para tirar alguma coisa, porque quando tu consegue, o que conseguiu, vaza, ainda fala mal de nós. Mas os sábios dizem que, ia dizer, mas essa palavra é um pouco pesada, mas não atira chiqueiro para o prato que você um dia comeu. Trate bem as pessoas. Amanhã você pode precisar delas. Pode precisar.
Seja cordial. Tenha uma palavra e uma atitude encorajadora. Tem gente pessimista para Deus. Você tem um amigo pessimista? Eu conheço aí hoje. Não vai dar certo. Para com isso, é frescura. Mas só põe para baixo. É uma coisa interessante. Só põe para baixo. Nunca nada está certo, nada está bom. Quer dizer, você diz, meu Deus, tem gente que desiste próximo da bênção, porque o amigo que devia ali falar, vai, está ali, para com isso. Para. Deus, para você. Para você. Outras vezes, é verdade que tem vezes que há sinais de que a coisa não vai funcionar. Mas tem hora também que a ousadia é determinante. É determinante. Seja generoso nos elogios e cauteloso nas críticas. Tem gente que critica em público, gente. É feio. É feio. Se você está comentando algo que é desagradável, fala mais em público. Uma coisa que você, sozinha ou sozinho, poderia ir ter com a pessoa e tratar com ela diretamente. Mas tem que falar para ter público, plateia, para ouvirem o desacato, o desatino, o desastre que aconteceu. Não posso falar isso aqui sozinho, eu tenho que falar, porque senão não consigo, não vou dormir. Vai orar então para dormir melhor, não precisa falar, é público. Se você não falha, a Bíblia diz, não diz vai no outro, diz vai a ele. Está lá. Mas nós tem que ter público, tem que ter plateia, tem que ter gente assim à volta para ver que eu falo mesmo e como sou corajoso ou corajosa e vou lá e vou destruir mesmo já a conversa toda. Na igreja ele pode se destruir. Na igreja. Aprenda a resolver as questões aqui, ó. Chama a pessoa. Olha, não gostei da sua atitude. Eu acho que não devia ser assim. Por que não age dessa forma? Mas nós, então seja cauteloso, generoso nos elogios e cauteloso nas críticas. Tenha consideração com o sentimento das pessoas. Esse péssimo hábito de chamar os outros de mimoso. Não é bem assim. Porque você pode ser bem corajosa, mas todos nós temos um ponto fraco. Não se esqueça disso. E o dia que a gente pegar no ponto fraco, vamos lembrar que afinal de contas você não é tão corajosa como parece. Pega leve com os outros. Tem gente que é dura. Tudo é assim, militarmente, é assim. Que negócio é esse? Seja leve. Até com os filhos, nem respiram, mas as crianças naquela casa comandam. Ei! Eu também sou rico, mas tem dias que eu também fiz que eu estou ficar velho. Não fala não. Pode ser assim. Eu fico falando com ele, o pai agora está um pouco velho e tal, agora segure aí um pouco. Mas quando eu acordar da minha velhice, vão se ver comigo. A gente tem que ser flexível. Aperta, mas chega uma altura, flexibiliza um pouco. Não sei se os irmãos já em Chicago, diz que há um prédio nos Estados Unidos da América, um prédio que eles chamam de Seattle, que tem mais ou menos, aquilo tem 443 metros de altura e tem ali muitos, mais ou menos ali 110, agora aumentaram mais 2 pisos, tem 113 andares. E diz que lá em cima aquilo balança. Diz o pai, e os engenheiros dizem que tem que balançar para manter a estrutura. A isso eles chamam de flexibilidade. Se o prédio não balançar, ele pode ruir ao sabor do primeiro vento. Olha que coisa interessante. Então diga aí, ó, seja flexível. Os relacionamentos se mantêm com flexibilidade. Tem que ser flexível com o marido. Não é assim, mais assim. Ele não pode mais pisar na bola porque corta já água e luz. Desliga já as fontes torrenciais.
O marido atravessou a linha. Fecha já, a cara já nem cara. Jantar já está aí, come. Ei, dona, seja flexível. Pega leve com ele. As irmãs entenderam a mensagem ou não? Amém. Hoje assim tinha avivamento lá em casa. Isso é bom. Chegou o avivamento. Quero terminar aqui. Veja lá. Considere a opinião das outras pessoas. Esteja pronta para ouvir. Precisamos ser uma igreja com lares abertos. Convide uma pessoa nova para lanchar com você. Conselheiro, lembra, né? Tivemos aí fizemos aqui um desafio aí, vamos fazer esse ano agora, vamos voltar a fazer. Fizemos aí um desafio de adotar uma família. Aquilo é comer o quê? Com sucesso. Foi muito agradável. Quem cumpriu com o desafio que colocamos aqui foi muito. Eu então fui muito abençoado. Quem quer ficar sozinho, o problema é dele. Vou ir lá na tua casa, vou ir lá. Pode preparar a casa, vou lá. Oh, glória. Vou lá. Pode preparar, vou lá. Ei, convide alguém. Poxa, na minha casa, muito simples. Quem te falou que nós estamos procurando uma casa que tem chão de ouro, parede de diamante? Não estamos à procura disso. Estamos à procura de comunhão no povo de Deus. Porque não faz sentido. Agora, se você for para a minha casa, e se eu for para a sua casa, isso tem que valer a pena. Não pode ser aquele ir para a casa de alguém e achar que está aí pesquisar, ver, para depois tirar foto e dizer que lá não tem isso, não tem aquilo. Não é isso que estamos a falar. Porque de fato nós temos que selecionar as pessoas que nós colocamos dentro da nossa casa. Eu acho que se não houvesse suspeita entre nós, gera até um trânsito livre, né? Mas hoje, quando a gente olha para o comportamento de alguém, a gente fala, não, aquele lá não é minha casa, não. Você coloca essa limitação com sua conduta, com seu comportamento. E eu tenho que dar razão a outra pessoa que diz, não, aquela não é na minha casa. Porque às vezes, alguém te recebeu na sua casa, você saiu de lá e falou coisas que não devia ter dito, e chegou ouvindo, não, aquela não vai na minha casa. Tem gente assim, que tem as portas fechadas na casa de alguém. Precisamos, convide alguém para lanchar com você. Pessoas valem mais do que coisas. Aqui sim, esta semana, estamos na semana da idade cristã, amanhã é sábado, até o próximo domingo. Desafio, adote alguém para tomar um café da manhã com você. Almoçar ou jantar com você ao longo da semana. Mas não pega aquela pessoa que você já tem amizade. Minha cuma, vamos já então nós. Não, cuma não. As cumas não. Pega alguém diferente. Pega alguém que está assim um pouquinho, talvez está um pouquinho afastado. Para ver então esse entrosamento, essa reunião familiar. Nos conhecemos uns aos outros. É assim que acontece. E então podemos todos cantar. Oh, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe essa palavra no nosso coração. Pai, obrigado por esse tempo na tua presença. Estamos aqui, Senhor. Estudamos a tua palavra. Encerrando essa jornada. Amanhã estaremos aqui para orar de manhã. Abençoa, Senhor, o teu povo. Em nome e por amor de Jesus, que é vive e que reina para sempre. Nós oramos, nós te agradecemos. Amém.